Senhor, cumprimento essa igreja linda, abençoada do Senhor, com a graça e a paz de Jesus. Amém? E um discernimento de Deus aqui, creio que tem algumas pessoas aqui que realmente estão aqui, mas o crente, ele profere esse cumprimento muitas vezes, a paz do Senhor, graça e paz, mas de uma forma mecânica. Mas hoje eu oro a Deus que essa paz entre no coração de muitas pessoas que estão aqui, sabe? Muita inquietude, muito dia a dia, muito mundo, muito trabalho, mas nós temos Jesus. Então a gente deveria, ter a paz do Senhor. Então que a graça dele superabunde nas nossas vidas hoje. E que em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que já está aqui presente, sai aqui da minha boca, não como palavra humana, mas como flecha, para entrar nos nossos corações, de uma forma especial e poderosa. Amém? Glória a Deus. Eu acho que todos os dias, nós humanos, nós dividimos o nosso cotidiano, meses, semanas, dias, horas, por questões variadas, né? Mas é inegável que quando vai chegando o final do ano e o início de um novo ano, vão se criando muitos pensamentos, muitas análises do que foi, o que está por vir. E hoje eu queria falar com vocês um pouco a respeito disso. Nós estamos em dezembro, então é um momento oportuno para a gente refletir um pouco com base na palavra de Deus e o discernimento do Espírito no nosso coração, para que a gente dê passos além do que a gente vem dando. E eu quero falar com vocês hoje, o tema é acesse um ano novo especial. Amém. E por que acesse um ano novo especial? Porque todos nós vamos entrar em um ano, né? Se Deus permitir, se estivermos vivos, como a palavra fala, nós vamos ler essa palavra, realmente, que nos traz esse ensinamento. Então todos nós vamos entrar, mas nós vivemos o nosso dia a dia com várias dualidades, vários paradoxos, com situações contraditórias. Eu tenho que decidir se vou, se não vou, se faço, se não faço. A eterna luta do bem e do mal, da carne, do espírito, do natural e do sobrenatural. Então nós vivemos nessa dualidade terrena, e sobre a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, nós podemos nos orientar e fazer com que as nossas decisões, elas transformem decisões que nos levariam a conflitos, para nos levar a decisões que nos vão levar a conquistas. Isso através do poder de Deus e da palavra de Deus. E o interessante é que na boa parte das vezes nós não erramos ou não deixamos de escolher ou não tomamos atitudes e decisões erradas por ignorância, por falta de conhecimento. Uma boa parte das vezes nós tomamos as decisões com conhecimento, mas decisões erradas. E eu vou dar alguns exemplos pontuais aqui. Todos nós sabemos o como devemos nos alimentar, o quanto é importante fazer exercício. Estou falando do mundo físico. Todos nós sabemos a importância e o que deveríamos fazer. Talvez nos falte força. O que a palavra vai nos ensinar sobre isso? É isso que nós vamos falar. No campo espiritual, todos nós sabemos que nós devemos buscar mais a Deus, estar mais próximo de Deus, amar mais, amar os nossos inimigos. Nós deveríamos perdoar mais, nós deveríamos orar mais. Mas eu já oro muito. Glória a Deus, jejua. Mas eu já oro e já jejuo. Ame, perdoe. A gente sempre tem algo para aperfeiçoar. Então, quando nós sabemos e não fazemos, seja
E aí isso serve para todos nós, humanos, seja por indisciplina, seja por desobediência, e também às vezes que é por ignorância. Mas por que nós não temos força? Será que a ausência de força? O que a palavra fala sobre isso? E como é que eu posso sair daqui, crescendo e acessando um ano diferente, especial, com base na palavra aplicada na minha vida? Então nós vamos ler Tiago, capítulo 4, do versículo 13 até o 15. 3 versículos. Tiago, capítulo 4, do versículo 3 até o 15. E com base nesse texto, então, a carta de Tiago, olha, eu incentivo vocês. São 5 capítulos, é uma carta pequena. Muitas vezes refere-se a ela como o Provérbios do Novo Testamento, porque tem muitas lições práticas e tão fácil de ler. Eu incentivo você a ler até domingo. Você lê um capítulo por dia, um pouquinho mais, seria muito bom. E aí você já vai meditando nessa palavra que nós vamos estar trazendo hoje. Então, Mateus capítulo 4, versículo de 13 a 15, eu vou ler na versão NAA. A palavra do Senhor diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Amém? No versículo 13, Tiago escreveu essa carta, provavelmente o irmão do Senhor, e esse contexto serve para a gente hoje. Nós vamos aplicar de uma forma muito pontual, e servia naquela época, porque principalmente o judeu tinha um hábito muito grande de negociar e buscar os lugares onde ele poderia negociar e ter lucros, né? Mas o versículo 13 do capítulo 4, ele fala assim: naquela época, escutem vocês que dizem. E isso serve para a gente hoje, escutar essa palavra, entender e aplicar na nossa vida. E ele vai mostrar aqui inicialmente uma sabedoria calcada na nossa humanidade, uma decisão, um encaminhamento de vida calcada na nossa humanidade, e que até hoje nós fazemos, né? Quantas vezes, quem aqui nunca parou e desejou coisas novas, principalmente, pode ser durante todo o tempo, os meses do ano, mas no final do ano, no ano seguinte eu vou fazer determinadas coisas, e que todos nós cansamos de ouvir: vou emagrecer, vou fazer inglês, vou fazer esporte, vou mudar de emprego. Todos nós, e nós somos incentivados humanamente a fazer metas e colocar o que, como, quando, onde. Então eu ponho as metas, aí eu vou ver como é que eu vou fazer, quando eu vou fazer, aonde eu vou fazer, e aí eu vou explicando. E eles faziam isso. Então a Bíblia, ela é poder, a Bíblia, ela é sobrenatural. Então tudo que a gente ouve, e não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que a Bíblia sempre vai ser superior a qualquer ensinamento humano. Qualquer ensinamento humano. Mas quando a gente ouve esses ensinamentos, Tiago que já falava, a Bíblia, a palavra de Deus inspirada já falava, eles faziam. Então, como é que eles estão falando aqui? Eles estão falando o seguinte: quando eu vou fazer? Eles pensando ali, falando, hoje ou amanhã. Quando? Hoje ou amanhã. Vou para aonde eu vou fazer? Vou para tal cidade. Ficarei lá durante um ano. E o que eu quero? Ter lucro. Então já tinha as metas, os objetivos. E como é que eu vou ter esse lucro? Eu vou praticar vendas, eu vou vender, eu vou realizar um comércio. Então eles já faziam isso, já existia isso. Mas Tiago fala: vocês que dizem isso, ouça essa sabedoria humana, essa sabedoria terrena. Aí você fala: então eu não preciso fazer, não preciso me programar? Precisa. A gente só tem que entender, o texto vai mostrar essa programação. Qual é a motivação dessa programação?
E como eu tomei essa decisão? Por que eu estou tomando essa decisão calcada em metas, em objetivos? E aí eu e você vamos fazer uma autoanálise de o que está motivando eu tomar essa decisão em contrapartida com o que ele vai ensinar na continuidade do texto. Porque no versículo 14, ele vai falar o seguinte: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então você tem um planejamento. Nós devemos ter um planejamento. E nós vamos sair daqui sabendo que nós devemos continuar, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Aí ele continua no versículo 14 do capítulo 4 e fala: e vocês não sabem nem se vocês estarão vivos. E aí ele dá uma ilustração: vocês, assim como todos nós, passamos por isso, serve para nós, somos como neblina que dissipa de uma hora para outra, como nuvem, um sopro que a qualquer momento não está mais aqui. Deus nos dá o sopro da vida, esse milagre espetacular de viver, mas amanhã nós não podemos estar. E é interessante que a vida ela passa extremamente rápida, numa velocidade avassaladora, e muitas vezes nós vivemos como se não fôssemos morrer, e morremos como se nós não tivéssemos vivido, porque nós não sabemos encarar a vida como a Bíblia coloca. Uma ilustração muito importante, interessante, fácil da gente ver. Nós hoje em dia, quando você dirige o carro, você tem um para-brisa, você tem a visão inteira pela frente, e você tem um retrovisor que você vê um pouco para trás. O nosso passado, ele tem que servir de orientação para o que a gente vai fazer no nosso futuro. Então, nós temos que olhar para frente de uma forma muito maior, muito mais ampla do que nós olhamos para trás. Não que o passado não é importante para nos trazer aprendizados para o que nós vamos fazer lá na frente. Mas muitas vezes, hoje em dia, as pessoas dirigem olhando o retrovisor, preocupada com o passado, e uma atenção grande no passado, sem olhar tudo que Deus tem e pode fazer pela frente. E o passado, ele tem que servir como uma gratidão a Deus, e não um saudosismo humano de necessidade de querer reviver o passado que não vai voltar mais. E quando a gente olha para frente, a gente programa as coisas não com uma expectativa humana, e é isso que o texto vai colocar, mas na verdade com uma confiança no poder de Deus e no que Ele tem para a gente. Sempre vai ser muito melhor do que a gente humanamente pode concatenar e ser direcionado. Então, para o futuro, a gente tem que ter fé em Deus, não expectativa humana. A troca das incertezas do homem pela confiança em Deus. Basear-se no poder e na vontade de Deus, e não em qualquer vontade humana. Agradar a Deus e nenhum ser humano, ainda que esse ser humano seja eu. No versículo 15, ele vai continuar, e ele vai trazer o grande ensinamento dessa passagem, para aplicar na nossa vida. Ele fala assim: em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então ele vai nos trazer aqui essa solução sobrenatural, essa solução que vai além do nosso planejamento de desejos e concupiscências carnais. E a gente vai aqui nesse texto entender como é que nós vamos fazer isso. Porque existe uma lógica no que a gente está falando aqui, aplicando a palavra de Deus na nossa vida. E o texto ele é muito claro. E eu louvo a Deus e peço que o Espírito Santo agora faça com que os nossos corações entendam que nós, seres humanos em geral, buscamos planejamento através dos nossos desejos carnais. E nós não temos o controle de nada.
O controle está sempre na mão de Deus. É o que fala no versículo 14. Você não sabe se você está vivo, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã, e você tem que confiar. O controle não está com a gente. O controle pode parecer que está comigo, mas está com Deus. Aí ele fala, então em vez disso, vocês devem dizer, né? Ou seja, ao invés de fazer o que vocês normalmente fazem, ao invés de fazer como vocês normalmente fazem, vocês devem fazer diferente. Ao invés disso, vocês devem fazer o quê? Vocês devem fazer, se Deus quiser, você deve falar, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso, aquilo. Em primeiro lugar, o que a gente deve fazer? Ele fala, se Deus quiser. Como é que nós sabemos se Deus quer ou não quer algo para a nossa vida? Nós temos que buscar a Deus. Então, quando a gente vai falar em acessar um ano especial, aonde eu vou tomar decisões e vou buscar objetivos que vão me tirar de conflitos para dar conquistas, eu tenho que olhar para Deus e falar, Deus, se Deus quiser, o que você quer? Consultar a Deus. Eu tenho esses planos. O meu plano é fazer uma faculdade, o meu plano é trocar de emprego, o meu plano é ter filhos, o meu plano é trocar de carro, o meu plano é sair do emprego e começar uma vida de autônomo. Os nossos planos. Meu plano é ter uma atividade evangelística mais forte. E aí eu vou parar. A gente tem, para iniciar o ano, 3 semanas para ir em oração. Nós vamos fazer isso hoje, iniciar isso aqui. E seria muito importante se você continuasse isso na sua casa, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala. Ele você não vai falar se a gente orar aqui e esquecer. Aí a gente vai para fora, liga o carro, saiu, amanhã trabalha, quinta-feira não tem culto, sexta-feira é sextou, e aí esquece. Não, se a gente buscar e tirar um tempo nessas semanas, ele vai direcionar. O que é que você quer? Ao invés disso, diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui em janeiro e essa igreja vai crescer. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui e vocês vão estar em empregos melhores do que hoje. Eu creio que tem muita coisa que Deus quer, né? Tem coisas que a própria palavra já nos mostra direcionamentos, instruções positivas. Honrar pai e mãe, ter a vida longa. Então é óbvio que Deus quer que nós honremos pai e mãe, né? E de fazer discípulo em todas as nações. E aí quando a gente perguntar, Deus não vai só falar, Ele vai testificar, e muitas coisas Ele vai na palavra nos mostrar. E a gente buscando a Deus, a gente vai buscar irmãos, a gente vai orar, e Ele vai nos dar discernimento. Então a primeira coisa é consultar a Deus. Se eu, pelos meus planos humanos, a palavra fala, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, nem se eu vou estar vivo. Então, ao invés disso, eu vou dizer, se Deus quiser, Deus, você quer? Eu tenho tantos planos para a minha vida, Senhor. Eu quero namorar, quero casar, será que é a época? Senhor, e a gente consulta Deus. E aí Ele vai falar, não só viveremos, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso, aquilo. A segunda coisa, não só viveremos, nós só vamos estar vivos, se Deus quiser. Amém? Da vida, da morte, Ele nos deu sopros, Ele soprou e nós estamos aqui vivendo esses dias maravilhosos que nós humanamente complicamos tanto, dificultamos tanto, e todo dia amanhece, todo dia a gente respira, todo dia a gente tem muitas vezes uma esposa ou um marido e a gente às vezes discute por coisas pequenas. Tantos dias a gente tem nossos filhos do lado com saúde e tantas pessoas desesperadas só querendo poder sair na rua para andar. Então glória a Deus que está na mão dele. E aí ele vai falar, faremos isso ou aquilo. Então primeiro, a gente busca a Deus, consulta a Deus. Segundo, a gente confia que Deus está no controle. Na verdade, a gente só reconhece porque Ele está no controle. A gente reconhecer, Ele está. Se não reconhecer, também está. Então, glória a Deus, vamos reconhecer. E por último, a palavra fala assim, faremos isso ou aquilo. Aí nós temos que fazer, irmão. Porque pode cair do céu? Pode, mas não é o normal. Então, quando a gente fez e pediu, Deus, eu quero
um emprego novo, um emprego bom, e ele abre não a porta de emprego, mas ele te abre ali um curso para você ir de quinta-feira à noite, porque quarta tem culto e nós estamos e aí você vai naquele culto, naquele encontro, você conhece pessoas, e ele vai abrindo portas, e aí a gente vai fazer, Senhor, eu quero arrumar um namorado, mas eu não oro, eu não saio de casa, eu não jejuo, Deus me manda um namorado, mas esse é feio, esse eu não quero, esse é pobre, esse é rico, esse tem bafo, eu dou bafo, cara. Eu quero um emprego, esse é longe, esse é perto, esse eu tenho que ora, pelo amor de Deus, confia, né? E faz, e aí a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que dar os nossos passos. A palavra de Deus, ela vai o tempo inteiro nos ensinar que a gente tem que confiar em Deus. Então como a gente aprendeu aqui, a gente confia, a gente consulta, a gente confia e a gente faz. Provérbios 16:1 vai dizer: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vamos sair com isso no nosso coração e no final, daqui a pouquinho a gente já vai orar sobre isso. E hoje nós vamos fazer uma oração só, sabe? Para que em 2, 3, 5 minutos que você tem aqui, o Espírito Santo te dê discernimento, e talvez você não vai conseguir terminar essa oração, mas que você assuma um compromisso de dar continuidade durante esses próximos dias, para que a gente entre no ano acessando coisas especiais, porque Deus tem, a palavra dele diz que Jeremias 29:13, que os planos dele são de paz, os planos dele são de cuidado, são de esperança, né? A palavra vai nos exortar, vai nos direcionar, que os planos dele são bons. Isaías 49:55 vai falar que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então ele vai estar sempre além do que a gente pode pensar. Então vamos sair, nós vamos orar daqui a pouco. Então assim, uma solução humana, natural, ela vai sempre encontrar o Deus no controle. E quando a gente deixa de tomar as soluções humanas e busca tomar aquelas decisões, aquele sobrenatural de Deus na nossa vida, consultando a Deus, entendendo o que Ele quer, confiando em fazer a nossa parte, a gente vai ter um ano novo diferente, a gente vai ter um ano especial. A gente precisa chegar mais perto de Deus. Nosso objetivo é a cada dia estar mais perto de Deus, como? Orando, buscando, fazendo amizades com pessoas que nos levam mais perto de Deus, porque o verdadeiro... Você sabe quando uma pessoa é um verdadeiro amigo ou não, quando ela te leva mais perto de Deus. Ponto final. Você quer saber se esse amigo está ali na sua vida? Olha, para onde você vai sábado? Rolê. Vamos depois do culto. Para onde você vai depois do trabalho? Happy hour? Não, eu vou para casa. Então aí você vai descobrir, esse cara não é... Sabe? Então assim, o verdadeiro amigo te leva para mais perto de Deus. Então, chegar mais perto de Deus e fugir da aparência do mal. Porque, como a gente falou, essa dualidade que nós vivemos espiritualmente falando, carne contra espírito, natural versus sobrenatural, bem versus mal, o nosso dia a dia, ele reflete o espiritual no nosso material. Então, nós precisamos ter essa noção e saber que nós só vamos vencer no plano material quando a gente estiver fortalecido no espiritual. E para estar fortalecido no espiritual, eu tenho que estar na fonte, mais perto de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês hoje, e aí cada um no seu lugar, e se você quiser se ajoelhar, começando essa intenção de direcionamento de Deus, de discernimento de Deus, no que Ele quer para cada um de nós, no que Ele quer na nossa vida, colocando em primeiro lugar tudo que nós vamos fazer na mão dEle, consultando a Ele, pedindo para que Ele nos dê sabedoria, confiança, de estarmos tendo a convicção de que Ele é o dono de tudo e que tem o controle, e pedindo força para fazermos o que é para ser feito.
Então, do jeito que você quiser, nós vamos ficar nos 3, 4 minutos. Eu vou orar aqui junto com vocês. Olhe você a respeito desses aspectos. Não só consagrando, né? Consagrar quer dizer colocar nas mãos do Senhor. Não só consagrando o ano que vem espiritualmente a Deus, mas também racionalmente fazendo uma aliança com Deus. Uma aliança que vai transformar conflitos em vitórias. Feche seus olhos. Olhe agora todos os planos, todos os sonhos que você tem, até aqueles que você desistiu. Até aqueles que você desistiu, porque muitas vezes Deus gostaria que você continuasse. Pense em tudo que você gostaria de colocar na mão do Senhor. Tudo que você vai consultar a Deus para obter a resposta dEle. Se está nos planos dEle. Porque o que Deus está nos planos de Deus, e quando a gente está em harmonia com Ele, isso acontece. E se não for plano de Deus, a gente pode fazer o que for, e se Deus não quiser, não acontece. Peça a Deus para Ele fortalecer a sua fé, para a gente confiar que Ele está no controle, para a gente confiar e até aqueles sonhos que muitas vezes nós desistimos, que parecem ser grandes. Na vigília que nós oramos, quantos de nós, a maioria que estava aqui na vigília, não nos achamos pequenos demais para viver o que a gente gostaria de viver? Mas Deus é um Deus de amor, que Ele nos dê essa confiança. Olhe para quem te dê confiança. Também ore agora para que a gente, além de consultar, além de confiar, a gente faça a nossa parte. A gente comece e termine os nossos projetos. Que a gente não seja o nosso próprio sabotador, mas que Deus nos dê força para irmos até o fim. Irmos até o fim daquele emprego que nós queremos, do ministério que estamos desenvolvendo, do projeto na família, do cuidado com o filho, da conversão daqueles que estão perto. Tantas coisas. O cuidado com a saúde. O nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Tantas coisas, que nos dê força para isso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te agradecemos, porque a Tua presença aqui, ela é perceptível, Pai. Então, em nome de Jesus, que cada pessoa, o Senhor conhece, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor tudo pode, o controle está nas Tuas mãos. Todas as orações feitas aqui, Senhor, o Senhor tem recebido, Pai. Dê sabedoria, dê discernimento, dê respostas, dê fé, Pai, em nome de Jesus, para que a gente possa seguir e fazer, Pai, tudo aquilo que está nos Teus planos, que a gente se harmonize, Deus, e nos sintonize com os Teus planos, para que Teus planos poderosos se cumpram nas nossas vidas, Pai, porque é tão grandioso, a Tua palavra diz, tão grandiosos são os Seus planos para cada um de nós, Pai, que a gente não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas o Senhor vá à frente, e a gente vá pertinho do Senhor, seguindo firme e forte. Senhor, se o Senhor precisar quebrar cadeias, abrir portas, Senhor, faça o sobrenatural. Nós confiamos e deixamos todo o sobrenatural nas Tuas mãos, mas que o que for natural, Deus, o natural, que a gente possa fazer, que a gente possa, Senhor, ter força para fazer, no nome de Jesus, Pai. Nós somos uma geração eleita pelo Senhor, Pai, a Tua palavra diz isso, sacerdócio real, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa Teu povo, abençoa a Tua igreja, que, Senhor, através da vida de cada um, Seu nome possa ser engrandecido, através do que nós vamos viver nesse ano que vai entrar, Pai, e ter disposição, sabedoria e discernimento, de
que nos próximos dias nossa congregação, Pai, esteja sempre focada e com o objetivo de, na Tua presença, entender o que o Senhor quer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida material, física, financeira, em cada área da nossa vida, Deus, para que a gente viva um ano de 2025 especial, Pai, que as nossas decisões sejam certas, transforme os nossos conflitos em conquistas, e é só o Senhor que pode fazer isso, e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória